Eu achei que a minha criatividade estava travada, mas na verdade era eu que estava me travando. E eu só fui perceber isso escrevendo. Eu comecei esse processo porque eu vi um vídeo que falava sobre criatividade em tempos de inteligência artificial. Aquilo ficou na minha cabeça, assim, eu ficava pensando, será que a gente tá esquecendo, né, de como criar sozinho? Percebendo a quantidade de vezes que, na prática, eu precisava do auxílio de uma inteligência artificial para começar um processo criativo, seja do que for, assim. Eu percebi que eu fazia muito isso. Eu estava travada, eu me sentia travada, mas ao mesmo tempo cheia de ideias e sem conseguir continuar nada, sem conseguir colocar nenhuma dessas ideias assim em prática ou tentar fazê-las fluírem para alguma coisa. E aí eu vi esse vídeo que indicava alguns livros, né? E aí me veio esse clique. Será que se eu pesquisar, se eu ler o livro, né, ou os livros, né, era tudo indicando livros com relação à criatividade. E aí eu comecei o caminho do artista, meio cética, porque ele é como um curso, né, de algumas semanas. Mas eu fiquei pensando, tudo agora é curso, né? Tem muito curso na internet, tudo que são cursos para isso, curso para que eu já vi curso para criatividade também. E eu não achei que fosse mudar alguma coisa assim tão rápido. Mas mudou. E aí veio essa primeira semana. Eu decidi que faria tudo que tivesse no livro. A principal tarefa da semana era escrever 3 páginas todos os dias, pela manhã, assim que acordasse. São chamadas as morning pages. E aí no primeiro dia eu já me senti estranha, porque eu gosto muito de escrever. Eu sempre tive vários diários, sempre escrevi muito, mas agora fazia muito tempo que eu não escrevia nesse sentido. Parecia que eu estava voltando para minha adolescência. Eu lembrei que eu gostava disso. E mesmo quando eu achava que não tinha nada para escrever, eu escrevia até mais do que necessário. Então essa primeira semana foi reveladora, assim, iluminadora para mim, porque realmente me mostrou que é uma coisa que eu sei fazer. Por que eu não fazia mais? Uma coisa que eu gosto de fazer. Por que eu deixei de fazer? E aí, no terceiro ou quarto dia, eu pensei, não tô afim. Veio uma resistência, não sei da onde. E aí eu lembrei de uma coisa que a autora fala no livro, que quando a gente não quer escrever, geralmente é porque tem alguma coisa ali. E tinha. A verdade mais desconfortável, assim, eu percebi que eu sou controladora. Eu não acho até que seja um controlador assim, exagerado, aquela coisa ruim, aquela coisa chata de uma pessoa que fica em cima para os outros fazer. Eu sou muito controladora comigo mesma. E essa é uma coisa bem difícil de eu admitir, assim, porque eu sempre achei que fosse importante ter uma rotina, ter disciplina, focar nisso, né? Nas coisas que são para minha profissão, por exemplo. Eu sempre fui muito assim. Só que ao mesmo tempo eu sou bastante procrastinadora. E eu percebi que eu sou pessimista. Eu sempre achei que eu fosse super otimista, que eu tô sempre bem com a vida e tal. As pessoas falam isso pra mim, que eu tô sempre muito calma, que eu não falo mal de nada, que eu sou, enfim. Mas o pior não foi perceber isso, na verdade, foi perceber como eu falo comigo mesma, por causa desse pessimismo, né? Eu me chamo, por exemplo, de impostora, eu fico dizendo pra mim mesma que eu não tenho talento, que eu nunca vou ter sucesso, e eu nunca tinha prestado atenção nisso.
acho que a minha maior dificuldade, isso é falado no livro, né, a autora pede algumas tarefas, assim, e dessa primeira semana a gente está falando de você ter segurança naquilo que vai fazer, né? Para se manter criativo, você precisa estar seguro. Então, a importância dessas atividades é que você perceba esses padrões e como que funciona. Então, nessa primeira semana, eu percebi como a minha cabeça funciona. E, de certa forma, isso é extremamente desconfortável, porque a gente não quer admitir esse tipo de coisa. Por exemplo, esse pessimismo, como eu falo comigo mesmo. Sendo que eu acreditava que sempre fui uma pessoa positiva. E, além disso, mesmo que eu já soubesse que eu sou um tanto procrastinadora, perceber o quanto eu faço isso, o como eu deixo para a última hora, fico viciada na urgência, sabe? Deixar as coisas para fazer no último minuto, porque assim eu sinto a tal da adrenalina e, sei lá, tudo isso foi, de certa forma, revelador. Ao mesmo tempo que eu quero sempre estar no controle de tudo. E, na verdade, não tô, né? E por que fazer isso? Enfim, foi bem revelador. E disso eu extraí uma pergunta que parece até óbvia, né? Mas que na minha cabeça mudou tudo, que é: como eu quero ser criativa se eu tô me dizendo o tempo todo que eu não consigo? E foi aí que alguma coisa começou realmente a virar. Eu tava muito dependente também por ficar me dizendo que eu não tenho essa capacidade de ser criativa. Eu tava dependente da inteligência artificial, né? Para ser criativa. E eu acho que inteligência artificial é muito importante, tem coisas muito legais que a gente consegue fazer. Eu tenho adorado trabalhar com inteligência artificial, mas de certa forma você acaba ficando viciado nisso também, muito dependente, né, disso. E eu achei bem importante ler esse livro nesse momento, para perceber que eu posso sim usar a IA, mas que tem um limite, que tem ali um lugarzinho onde precisa da mão humana e que eu posso sim fazer isso. Foram pequenas provas de coisas que a autora cita, que ela fala no livro, que podem começar a acontecer e que eu fui percebendo. Fazia uns 3 meses que eu tinha parado num capítulo do meu livro, parado de escrever, que eu não estava conseguindo seguir dali. E eu estava muito presa ao fato de não ter terminado algumas coisas nos capítulos anteriores. Tinha coisas que eu achava que precisa melhorar e tal. E aí eu fazia uns 3 meses que eu não conseguia parar por causa de querer essa rotina perfeita também, ficar me cobrando e controlando tudo. Eu acabava não dando conta, porque a minha energia não dava conta de fazer tudo, então eu não escrevia já há quase 3 meses. Quando chegou no final dessa primeira semana de experiência, né, com esse livro, O Caminho do Artista, e eu terminei esse capítulo do meu livro, que eu não conseguia terminar até então. E não foi por força, né? Não insisti assim em nada, foi por dar espaço para a coisa acontecer. Essas provas foram pequenas sincronicidades que foram acontecendo durante a semana, que eu percebi que também era uma coisa que a autora falou, que falava que podia acontecer, que a gente fica mais atento. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa de lembrar os meus sonhos, por exemplo. E naquela semana, teve umas 3 noites que eu sonhei coisas vívidas, que no outro dia eu lembrava, contei para minha mãe, para meu companheiro, o que eu tinha sonhado, né? Infelizmente, não são sonhos muito bons que eu tive. Mas lembrar o sonho era uma sincronicidade, uma coisa que a autora comentou que podia acontecer. Eu encontrei uma amiga na rua
que me avisou que o lugar para onde eu estava indo estava fechado. E eu passei uma tarde muito agradável conversando com ela. Então, se eu tivesse que resumir essa semana, eu diria que eu me saboto mais do que eu imaginava. Eu culpo as coisas externas como se o mundo estivesse contra mim. Mas talvez seja só a forma como eu tô falando comigo mesmo. Então eu passei a prestar atenção nisso. Eu ainda não destravei tudo, mas pela primeira vez, né, eu sinto que tem alguma coisa mudando. Isso é muito interessante quando você tá lendo um livro que não é um livro de autoajuda, mas também não é um livro de historinha, né? É um livro que te ajuda a alcançar alguma coisa, que tá te ensinando um caminho para que você não tenha que ficar buscando e buscando e buscando. Não, ele te dá um caminho, que é o caminho do artista. Semana 2 é sobre identidade e eu tenho a sensação de que vai ficar mais profundo isso tudo aqui. Então, me acompanhe. Toda quarta-feira eu vou trazer para você as minhas observações sobre a leitura e sobre o que aconteceu na minha semana nesse caminho do artista. Fica até lá!